Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Orientação Vocacional e Profissional, de autoria de Maria Flávia Ferreira. Maria Flávia é psicóloga e psicanalista pelo Instituto Sede Sapiente e mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo. Foi supervisora do Serviço de Orientação Vocacional e Profissional da Unisa por 10 anos. Flávia é coautora do livro Geração Zapping e do livro Escolha Profissional e em Orientação Vocacional. Algumas reflexões teóricas, técnicas e práticas. A respeito do trabalho, o trabalho existe desde os primórdios da humanidade, mas a preocupação com a escolha dele faz parte da história recente do homem. O homem primitivo trabalhava para sobreviver, e esse trabalho se restringia à atividade de coleta e caça. Nas tribos indígenas que conseguiam preservar seus costumes, havia uma hierarquia no que se referia a assuntos de guerra e a cuidados com a saúde. A caça era atribuição dos homens, pelo vigor físico e possibilidade de deslocamentos ágeis, e as mulheres ficavam encarregadas do cuidado com os filhos e da agricultura. Não havia possibilidade e nem necessidade de grandes escolhas no que se referia ao desempenho das funções. Na Grécia Antiga, a atividade humana valorizada era o ócio, a contemplação exercida pelos homens livres. O trabalho era realizado pelos homens não livres, que tinham a função de produzir a existência material. Portanto, a função do indivíduo na sociedade era decidida pela condição de classe de sua família ou de acordo com as vitórias ou derrotas nas guerras. Na Idade Média, especificamente no feudalismo, as coisas aconteciam da mesma maneira. A condição de classe era dada pela circunstância do nascimento. A ocupação do indivíduo era transmitida de pai para filho. O trabalho visava o sustento e a riqueza era medida pelo tamanho da terra, e não pela quantidade de mercadoria acumulada ou pelo dinheiro guardado. A produção de alimentos ou de outros bens visava manter a comunidade. A estrutura social não era móvel, pois as ocupações eram transmitidas através dos laços familiares. Nobres eram sempre nobres e servos eram sempre servos. Nessa época, a vocação trazia uma conotação religiosa, pois aparecia como um chamado divino para uma missão. O trabalho era desprezado por ser atribuição dos pobres e escravos e trazia em si uma conotação de castigo. O trabalho não cabia aos nobres senhores feudais. Até o fim da Idade Média, a profissionalização era determinada por nascimento ou por conveniência. As coisas só mudam com relação à escolha profissional quando o modo de produção capitalista entra em cena. A Revolução Industrial introduz a divisão técnica do trabalho. Como esse modo de produção visa a maior produtividade, passa a ser importante a ideia do homem certo no lugar certo. Surgem, então, as técnicas psicométricas para tentar facilitar o trabalho do profissional de orientação. No capitalismo, o lugar do homem não é mais determinado pela herança ou pela vontade divina, mas sim pelo próprio homem, que pode lutar para mudar sua posição. A Revolução Burguesa prega a igualdade entre os homens. Mas por que uns se saem melhor do que os outros? É aqui que entra o conceito de vocação biológica. O homem nasce com atributos específicos que, dependendo das oportunidades da realidade, podem aparecer e tornar o indivíduo num profissional bem-sucedido. Portanto, é através do capitalismo que o trabalho passa a ir além da sobrevivência. Entra em questão a ideia de liberdade de escolha, pois a pessoa escolhe a ocupação em função de sua realidade, vontade e aptidão, mas ainda se mantém a crença na vocação como recebida divinamente, como um chamado. Era preciso descobrir a vocação. Começa então a necessidade de uma orientação com relação à profissão a seguir. A orientação vocacional nasce com... Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.